Lembrando, galera, estamos na reta final de resolução das questões de exame de suficiência, prova 2022.2, como forma de preparação para o seu exame de suficiência. O significa dizer que eu já repeti esse recado pelo menos mais de 40 vezes, então, sendo mais sucinto, dá uma olhadinha no link da descrição do vídeo, matricule-se no preparatório dominando exame de suficiência, especialmente porque a gente tem um cronograma de estudos preparado e direcionado para você conseguir a sua aprovação com o tempo que você tem. Que a essa altura pode ser só 50 dias, ou pode ser 70, ou pode ser 30, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Questão 45. No contexto da auditoria, questão de auditoria. No contexto da auditoria de demonstrações contábeis, o objetivo geral do auditor independente então vamos lá, é uma questão sobre a atuação do auditor independente. É obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes. A gente já viu aqui em outras resoluções e vimos especialmente no nosso curso Dominando o Exame de Suficiência que o trabalho do auditor não é procurar erro, não é procurar quem fez errado para culpar. Muito pelo contrário. O auditor independente, assim como o trabalho de auditoria, versa sobre verificar se as demonstrações contábeis estão representando a realidade dos fatos contábeis. Ocorre que, para tentar comprovar se a demonstração contábil corresponde à realidade, algumas distorções são identificadas. Então, o trabalho do auditor versa sobre verificar se as demonstrações estão livres de distorções relevantes. Voltando para cá, estamos aqui. Para tanto, deverá estar atento a uma série de riscos potenciais que devem ser identificados, avaliados e respondidos. O trabalho do auditor também é concentrado em mitigar os riscos ao máximo, para que o seu trabalho de asseguração seja o mais eficiente possível, de forma a minimizar os eventuais impactos sobre o trabalho da auditoria. Aí vamos entrar agora na questão, né? Sobre o tema e com base nas normas de auditoria vigentes no Brasil, assinale a afirmativa, e aqui tá grandão para a gente não errar, né? Assinale o que tiver incorreto. O que tiver correto, então, não nos interessa. Letra A. Letra A da questão 45. O risco de distorção relevante, composto pelo risco inerente e pelo risco de controle, é o risco da entidade e, portanto, sua existência independe da auditoria. Já vimos essa questão, uma questão parecida em outros exames e está lá no material, nas aulas de auditoria. O risco de distorção relevante é o risco inerente e o risco de controle. Essas duas perspectivas são internas. Inerente à atividade profissional e relacionada aos controles e como os controles estão funcionando dentro da entidade. Esses dois riscos, eles são internos. Então, assim, quando a questão fala que é o risco da entidade e, portanto, é o risco da entidade, beleza. Se é interno, é o risco da entidade, bateu. E sua existência independe da auditoria, claro. Porque se a entidade existe um risco próprio do negócio, existe um risco dos controles internos não estarem funcionando, esse risco é da própria entidade, e se vai ter auditoria ou se não vai ter auditoria, esse risco não está relacionado ao trabalho da auditoria, como outros riscos estão. Esse risco é estritamente relacionado à empresa, então a letra A está certa. Então a gente vai fazer o quê? Vai eliminar a letra A, porque eu quero a incorreta. Mas assim, com um pouco de conhecimento de auditoria, a gente já eliminou uma alternativa que é a alternativa A. Então se a gente fosse chutar agora, nossa chance de acerto já aumentaria. Letra B. O risco de auditoria é uma expressão utilizada para designar a possibilidade de o auditor expressar opinião inadequada quando as demonstrações contiverem distorções relevantes. Perceba que, diferentemente do risco inerente do risco de controle, a letra B traz o risco de auditoria e esse sim está relacionado ao trabalho do auditor. E a letra B fala que esse risco diz respeito ao auditor, que todo trabalho está sujeito a erro,
E esse risco, a letra B diz que esse risco está relacionado ao fato do auditor poder emitir uma opinião inadequada. Galera, eu posso estar caindo numa pegadinha, mas eu acho que a letra B também está certa. E claro, se ela está certa, ela não é o que a gente quer a incorreta. Mas deixa a letra B em observação aí, vamos ver se tem alguma mais errada que essa. Não que eu tenha achado erro nessa, só que essa eu tô achando tão clara que eu tô com medo de estar caindo numa pegadinha. Letra C. Ao explicar os procedimentos de auditoria que julga necessários e conduzir seus trabalhos de acordo com as normas de auditoria, o auditor reduz o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Vimos agora que a letra C também trata do mesmo risco da letra B, o risco de auditoria. E a letra B falava que o risco de auditoria está relacionado à possibilidade do auditor emitir uma opinião inadequada. E a letra C diz que quando o auditor aplica procedimentos que julga necessários, conduz seus trabalhos de acordo com as normas de auditoria, o risco de auditoria diminui. Então a letra C e a letra B estariam relacionadas e ambas estão falando do risco de auditoria. E assim como a letra B, a letra C eu também acho que está certo. E estou achando que essa questão é como muitas questões de teoria da Consulplan e muitas questões de teoria que costumam cair no exame de suficiência independente da banca. Que é pegar uma norma, especialmente quando ele quer a incorreta. Que é pegar uma norma, sair copiando dispositivos dessa norma, copiando dispositivos que são todos corretos, pegar um único desses dispositivos e trocar uma palavra, colocar um não, tirar um não, trocar um conceito de uma coisa para outra. Então, a questão anterior a gente viu isso. Ele pegou 3 conceitos que são relacionados a demonstrações contábeis e botou para fazer parecer que era demonstração de pequena e média empresa. Vimos agora na questão 44, que você viu, assistiu antes dessa, eu imagino. Então, esse também parece ser um caso. E se a gente entender que a Consulplan, e aqui especificamente falando da Consulplan, se a gente entende que a Consulplan faz esse tipo de coisa, a gente admite que a letra B e a letra C podem estar ambas corretas e relacionadas, porque deve ter sido 2 dispositivos da mesma norma. Nem sei se esse foi o caso. Dito isso, muito possivelmente o nosso gabarito é a letra D, que a letra D é para estar errada, mas vamos ler aqui. Denomina-se risco de detecção aquele relacionado à possibilidade de haver uma distorção relevante em um saldo contábil que poderia ter sido prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Aí aqui me pega, porque por mais que eu queira acreditar que a letra D está errada, ele fala risco de detecção, a palavra detectada aparece aqui, não sei se está muito dada, mas vamos ler a letra D de novo. Denomina-se risco de detecção aquele relacionado à possibilidade de haver uma distorção relevante em um saldo contábil que poderia ter sido prevenida, detectada e corrigida. Mas a questão, risco de detecção. A palavra principal aqui é distorção. Então, para mim, agora pegou, porque risco de detecção, para mim, não deve estar relacionada com distorção. Embora a palavra detectada apareça aqui, convenhamos que detectada não é a palavra mais importante dessa expressão. O risco aqui é de haver distorção. E essa distorção não ser prevenida, detectada e corrigida. Essas 3 palavras estão aqui com o mesmo peso. Lembra, a gente é interpretação de texto. Então, assim, o mais lógico aqui seria que essa definição fosse, na verdade, do risco de distorção e não do risco de detecção. A nossa letra D estaria errada, e se estaria errada é o nosso gabarito. Mas vamos ver na página seguinte aqui, no próximo slide. Ó, a mágica é incrível. E esse X aqui, professor, porque eu quero comparar 2 informações. Olha só o que é, na verdade, o risco de detecção. Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem. Olha como a diferença dessa vez, risco de detecção e a palavra, o verbo deter, é deter?
A expressão aqui de detecção, ela aparece com muito mais peso, muito mais importância. Afinal, é o nome do risco. Então, risco de detecção não é aquele risco de ter distorção, mas é o risco de que tudo que o auditor faça ainda não vai detectar uma distorção relevante que possa estar no conjunto das demonstrações. De outro lado, e aí sim, olha a definição que está aqui, ó. Risco de controle é o risco de que uma distorção, que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transações, saldo contábil ou divulgação, e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida. Controle aqui aparecendo, controle e prevenção. Detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Então, o risco de controle está muito mais relacionado à atuação do próprio controle interno. Sendo assim, o nosso gabarito é letra D, porque a letra A realmente estava certo, risco de distorção relevante é exatamente isso que a gente explicou. Letra B e letra C também estão certo, estão perfeito, mas quem está errado é a letra D, porque ele traz a definição aqui, ó. Essa definição, na verdade, é do risco de controle. O risco de detecção é outra coisa. Então, nós estamos aqui com o nosso gabarito letra D de dado e parte para o abraço. Abraço que a gente vai se dar, sabe quando? Comemorando a sua aprovação. Quando você se matricular no curso Dominando Exame de Suficiência e vier junto comigo conquistar os seus 30 pontos. Fica passar com sobra, né? Para garantir o seu exercício profissional de contabilidade até o fim da sua vida. Claro, ao custo de uma anuidade que o conselho cobra, mas faz parte. Beijo do prof, até a próxima resolução.